crianças, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aulas aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CEMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Este conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucimara da Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel e hoje estou aqui com vocês para mais um Vem Aprender do 4º e 5º ano de língua portuguesa. Vamos lá então? Primeiro, espero que vocês já tenham pego o materialzinho de vocês. Anota aí a data de hoje. Hoje nós estamos iniciando um novo mês. Que mês é? Mês de junho. Então vamos anotar lá. Dia 1/6/2020. Coloca o nome de vocês completo. Ah, professora, mas eu já estou no 4º e no 5º ano. Mesmo assim, coloca completinho lá para treinar a letra maiúscula, treinar o sobrenome, que às vezes é um pouquinho complicado. E aula de língua portuguesa. Vamos ver os nossos objetivos de hoje? Vamos lá então. Ler, compreender e interpretar contos. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Reconhecer o gênero textual conto. Bem, para nós iniciarmos, então, vamos pensar um pouquinho assim. Você gosta de ler? Que tipo de leitura que você faz? Você já leu algum conto? Você conhece, por exemplo, os contos Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve? Você conhece um conto em que a personagem fica presa a uma torre e tem uma trança enorme? Com certeza você já ouviu falar desses contos. Então vamos relembrar mais alguns. Que conto é esse? Você lembra? Vamos lá observar a imagem? Então aqui nós temos dois personagens de um conto bem conhecido. Que conto é esse? Muito bem! Se você falou
A Bela e a Fera, você acertou, relembrou esse conto. Vamos ver mais um? Este conto, onde o menino está subindo no pé de feijão. Olha aqui, ó, ele está subindo. Que conto é esse? Você consegue lembrar? João e o pé de feijão. Muito bem. Vamos para mais um? Este conto aqui, nós temos um gigante, todo amarrado. É um conto de aventura. Você sabe qual é o conto? Você sabe quem é esse personagem? Este conto é As Viagens de Gulliver. Você conhece? Já leu? E agora, esta princesa em cima de todos esses colchões. Você já leu este conto? Com certeza, se você leu, você sabe que é a princesa e a ervilha. Temos mais alguns ainda. E aqui, esse eu garanto que vocês conhecem super bem. Esta menina e este menino indo para uma casa de doces. Que conto é esse? João e Maria, ótimo. Mais um para nós encerrarmos esse reconhecimento de contos. E este gato simpático, quem é? O gato de botas. Ótimo. Aí vocês podem perguntar assim, professora, mas como surgiram os contos? De onde vieram? Quem começou essa história de contos? Então, vamos lá que eu vou contar para vocês. Então, os contos, eles foram criados e enriquecidos pela imaginação das pessoas para entreter e passar valores aos ouvintes. Então, vejam que os contos surgiram da imaginação das pessoas. Desta forma, os contos não têm um único autor. Eu não posso dizer, o conto foi escrito por este autor e pronto. Não, eles foram inventados pelas pessoas que iam contando de uma para outra. Então, ia passando de geração em geração, de pessoa para pessoa. Cada povo, cada geração conta a sua maneira. Por isso, o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, às vezes a gente vai ler um livro lá e vocês falam assim, mas professora, na história que eu li não era uma bruxa, na história que eu li era um ogro. Por quê? Porque é um conto, ele foi recontado e cada vez que eu reconto, as pessoas às vezes mudam um pouquinho da história. Bem, como a professora falou, os contos vieram da oralidade, então contando de uma pessoa para outra. Porém, eles foram escritos um dia. O primeiro autor que se preocupou com isso foi este moço aqui, tá? Esse moço era um francês, Charles Perrault. Ele foi o primeiro a se preocupar em escrever os contos. Então, ele anotou, nos seus registros, 8 contos que são bem conhecidos por nós. Vamos lá, então. A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Depois do Perrault, dali uns 200 anos mais ou menos, apareceram esses dois aqui, os irmãos Grimm, e também fizeram registro desses contos e de outros contos. Viajaram a Europa toda para conhecer um pouquinho de outros contos. Vamos ver lá. Então, eles registraram A Bela Adormecida, Branca de Neve e os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Ganso de Ouro, Os Músicos de Bremen, A Guardadora de Gansos, Joãozinho e Maria, O Pequeno Polegar e O Príncipe Sapo. Se nós formos ler os livros escritos por Perrault e por Grimm, às vezes tem alguma coisinha diferente por causa daquela frase que a professora falou lá. Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas ainda temos mais um escritor, um dinamarquês, tá? Este moço aqui, chamado Hans Christian Andersen. Ele também registrou muitos contos e também escreveu, porque ele gostava de inventar história, de criar histórias. Ele escreveu mais de 150 contos. Entre os contos dele, a professora vai citar alguns aqui. Então, Soldadinho de Chumbo,
A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Rainha das Neves, A Pequena Vendedora de Fósforos, A Roupa Nova do Imperador. Bem, então esses 3 contistas foram muito importantes para o mundo dos contos. Aqui no Brasil, nós temos um que iniciou esse registro. Você sabe quem foi? Monteiro Lobato. A professora Simone falou um pouquinho sobre algumas, invenções, digamos assim, de Monteiro Lobato, que foram reescritos por uma outra autora. E o Monteiro Lobato, ele escreveu os contos de aventura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, esses são, assim, alguns contistas que a professora queria relembrar com vocês, tá? Bem, agora nós vamos pensar um pouquinho, em um conto que a professora quer contar para vocês. Veja que legal, um conto que eu vou contar. Este conto não é de nenhum desses contistas que a professora falou. Porém, ele é um conto bem interessante, com esse título lá, Vamos olhar lá, O Rei que Queria Alcançar a Lua. Vendo este título, eu posso imaginar assim, o que será que vem neste conto? O que vem por aí? Bom, quais são as minhas expectativas? Lá nos objetivos, a professora falou que nós íamos hoje, um objetivo era levantar expectativas em relação ao conto. Então, qual é o título mesmo que a professora falou do conto? Vocês lembram aí qual é? Então, O Rei que Queria Alcançar a Lua. Sobre o que você pensa que será esta história? Sobre o que vai estar falando essa história? O que você acha? Ah, muito bem, professora, se é o rei que quer alcançar a lua, é claro que nessa história tem um rei que quer alcançar a lua. É óbvio, professora. Tudo bem. Bem, e como será este rei? Quais as características desse rei? Como que você pensa que esse rei é? Será que ele é um rei corajoso? O que vocês acham? Ah, pode ser, um rei bravo, um rei aventureiro. Então, para a gente saber dessas expectativas, a gente vai ler agora a história. Então, a professora vai ir lendo e vocês vão acompanhando, fazendo uma leitura silenciosa aí na casa de vocês. Observando pontuação, observando que tipo de ponto que é, bem tranquilos, tá bom? Vamos ler lá então. O Rei que Queria Alcançar a Lua. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha de fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua fica longe de todos nós, até mesmo dos reis. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura. E o rei gritava: impossível é uma palavra proibida neste reino. Eu quero a torre e ponto final. Até que um carpinteiro falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. O rei gostou tanto da ideia que obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. E pobre de quem se recusasse, era levado direto para a prisão. Naturalmente, quando todos os móveis do reino foram empilhados, o rei descobriu que eles não conseguiam atingir o céu. Então, mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. Quando os carpinteiros que ele contratara acabaram seu trabalho, o rei teimoso sorriu satisfeito. Sua torre de móveis alcançava as nuvens. Rindo, gritando, ele correu e começou a escalar a pilha até chegar ao topo. E quando ele percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, gritou furioso: quero mais móveis! E o carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. E o rei ordenou:
Tire o móvel que está na base da pilha e traga-o para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino. O carpinteiro obedeceu e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do rei teimoso. Então, este conto a professora retirou deste livro aqui, Lá Vem a História. É um livro onde tem muitas fábulas e ele foi recontado por Heloísa Prieto. Neste livro, nós temos fábulas de vários lugares. Esta que a professora leu, do rei que queria alcançar a lua, é uma fábula do folclore do Caribe, tá? É uma fábula de encantamento e divertimento, porque ela tem, assim, um pinguinho de coisa engraçada, né? Porque ela, visto que ele ia cair lá de cima de todos aqueles móveis amontoados só para a cabeça deste rei teimoso aí. Bem, então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, as expectativas que vocês tinham no início da nossa aula. Então, ali na leitura, a professora perguntou para vocês como que vocês imaginavam que era este rei, né? E como é o rei? Vocês conseguiram descobrir como ele é? Quais as características que a história apresentou dele? Isso mesmo, né? Um rei mimado, um rei teimoso. Ele alcançou a lua? Não, né? Ele não conseguiu alcançar a lua. E me diga uma coisa, na vida real, é possível chegar até a lua? O que vocês acham? Ah, claro, né? É possível, através do quê? De uma nave espacial, de um foguete, não empilhando, né, um monte de móveis como o rei fez. Bem, este conto a professora escolheu para nós conversarmos um pouquinho sobre as características que os contos têm. Então, vamos ver lá. Bom, o título do conto normalmente se remete ao personagem principal da história. Então, no conto que a professora leu, o personagem principal, quem era ele? Isso mesmo, o rei. E a palavra rei estava lá no título, né? O rei que queria alcançar a lua. O mesmo acontece com outros contos de fada. Branca de Neve e Sete Anões. Branca de Neve está lá no conto também, né? Outra característica do conto é que o tempo é indeterminado, é um tempo da imaginação. Quando alguém vai ler um conto, geralmente, principalmente se for um conto de fada, vai escutar lá, era uma vez, ou então certa noite. E esse era uma vez nos conduz a uma viagem do mundo real para o mundo da fantasia, da imaginação. Quando a gente escuta, era uma vez, já vem assim 1001 pensamentos na nossa cabecinha, né? O que vem por aí? Vai vir uma história com encantamento. O espaço onde acontece o conto, ele é reduzido. Ele normalmente, a história se passa ali em palácios, casas, barcos, uma floresta. Vejam que aqui no Rei que Queria Alcançar a Lua, a gente não tem exatamente onde aconteceu a história, mas a gente pode, né, através ali das pistas, então era um rei, né, todos os móveis do reino, a gente não consegue imaginar que foi ali no reino dele. Se a gente pegar uma outra história, Chapeuzinho Vermelho, a história de Chapeuzinho Vermelho, né, acontece entre a casa da Chapeuzinho, a floresta e a casa da vovó. Então, o espaço ele é mais curtinho. Bem, os contos eles têm poucos personagens que são bem caracterizados, envolventes e com um toque de encantamento. Então, o personagem do conto, ele aparece com as características. Todo conto que a gente vai ler vai dizer como é este personagem. No caso do rei, a gente viu, né? Um rei o quê? Mimado, teimoso, que às vezes ficava furioso. Outros contos, né? Branca de Neve, tinha a pele clara como uma neve. Então, os contos, eles sempre vão ter essa descrição do personagem com as características.
Uma coisa importante dos contos é que há diálogo entre os personagens. Os personagens conversam. Essa conversa dos personagens é que dá vida à história, dá vida ao personagem, a gente se encanta com eles. E mais uma característica é que a narrativa é curta. Não significa que o texto é curto. Ah, a professora falou que eu ia ler um conto, mas o conto aqui é longo e a professora falou que era curto. A narrativa, o que é isso? Que só existe assim um conflito. O conto gira em torno deste conflito. O rei que queria alcançar a lua. Qual que era o conflito? Qual que era o problema do rei? E isso, ele queria alcançar a lua e não conseguia, né? A história lá da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho tinha que entregar os doces para a vovó, mas o lobo estava lá e ela não conseguia. Então, é um conflito só, mesmo que às vezes a história não seja tão curta assim. E quando a gente vai escrever, então ele tem uma sequência clássica de estruturação textual. Quando a gente vai escrever, o conto tem início, meio e fim. Então, o início, o desenvolvimento, depois os acontecimentos que vão ocorrendo e chega a uma finalização. Bem, tipos de conto. Então, a professora trouxe aqui para vocês alguns exemplos de tipos de conto, mas existem muitos tipos de conto. Bem, primeiro, contos de fada. Não significa, quando eu leio fada, que no conto vai ter a presença de uma fada. O que significa aqui é que este conto vai ter seres encantados, vai ter um toque de fantasia, por isso conto de fada. Então, a Rainha das Neves, o Patinho Feio, Cinderela, são alguns dos exemplos que a professora trouxe de conto de fada. Vocês podem ir pensando outros aí, contos na sua cabecinha. Temos os contos de aventura. O que é um conto de aventura? No conto de aventura eu tenho um herói, tenho um personagem que ele vai tentar desvendar, encontrar um tesouro, desvendar o mundo, conhecer alguma coisa. Ele passa assim por muitas aventuras. Então a professora trouxe aqui A Volta ao Mundo em 80 Dias, As Viagens de Gulliver, A Ilha do Tesouro, Robin Hood. Então aqui eu trouxe 4 exemplos de conto de aventura, mas tem muito mais por aí. E eu também trouxe mais um exemplo de conto, que é o conto de terror, que é aquele conto que dá uma pontinha de medo, Ai, 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 o que vem por aí. Então também eu trouxe 3 exemplos aqui. Contos de terror do Tio Montag, Terror na Escola, e com essa eu não contava. Então, 3 exemplos, mas tem muito mais. E também, como a professora falou, eu tenho vários tipos de conto. A professora citou esses 3, mas nós temos contos de divertimento, contos encantados, contos variados. Bom, agora nós vamos pensar um pouquinho, A professora vai ler um texto com vocês e vocês vão encontrar nessa história, nesse texto, alguns personagens de contos e vão me dizer de que conto esses personagens fazem parte. Então, olha, o texto que nós vamos ler é Uma História Atrapalhada. Então, já pega aí o seu lápis, o seu caderno. É um texto de Helena Chompré. E a professora vai lendo e, na medida que a professora for lendo, vocês vão ir anotando quem são esses personagens e de qual conto esse personagem é, tá bom? Então, vamos lá. Uma História Atrapalhada. Alice convidou seus amigos para passar um fim de semana com ela. Branca de Neve e Cinderela andaram milhas e milhas até a casa da menina no País das Maravilhas. Chapeuzinho, com seu cestinho vermelho, foi pela estrada fora. Chegou em cima da hora. O gato disse para Alice: se alguém faltar, eu calço minhas botas e vou depressa buscar. Voltou com a bela querida, que sempre se atrasava
pois vivia adormecida. O fim de semana foi tão bom, falou João para Maria. Melhor ideia eu não teria. Então vejam, nesse texto, né, nessa história atrapalhada, nós temos alguns contos misturados, atrapalhados aqui. Vocês agora vão descobrir, tá, que contos são esses. Os personagens estão aqui. De quais contos eles fazem parte? Então, o professor vai dar um tempinho para vocês pensarem lá que contos são esses. Deu o tempo? Vamos lá então conferir? Anotaram no caderno? Qual foi? O que vocês encontraram aí? Alice, que faz parte do conto Alice no País das Maravilhas. É um conto de aventura, né? Ela vai vivendo muitas aventuras ali no conto. Branca de Neve e os Sete Anões. Muito bem. Quem mais que foi convidado ali para a festa de Alice que faz parte de um conto aí? Lembram lá? Cinderela. Você anotou, lembrou da Cinderela? Que outro conto eu tenho? Ah, Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, ela também aparece. O Gato de Botas. E aqui, quem é que o Gato de Botas foi buscar? Eu já lembro quem é o próximo personagem, qual é o próximo conto. Qual é? A Bela Adormecida. Temos mais um conto que cita bem no finalzinho. Qual é? João e Maria. Muito bem. Então vejam que a autora aqui, a Helena Chompré, ela, né, conseguiu reunir personagens de 7 contos em uma história só. Por isso, uma história atrapalhada. Nós tínhamos lá no início da aula falado de um objetivo para a gente interpretar contos. Então agora nós vamos interpretar alguns contos. Por isso nós vamos ter que lembrar, vamos ver se vocês já conhecem o conto que a professora vai colocar aqui. Bom, João e Maria, o que vocês lembram do conto João e Maria? Vocês lembram como que começou essa história? Onde eles moravam? Com quem eles moravam? Muito bem, moravam com o pai e com a madrasta, estavam passando dificuldades. E o que aconteceu? Foram deixados na floresta. Na floresta, eles encontram a casa lá de doces da bruxa, né? E acabam entrando, acabam ali, né, passando por umas dificuldades. E dentro disso, eles conseguem fugir da bruxa e depois conseguem se salvar e ficar lá com o tesouro que era da bruxa. Então, quero ver aí se vocês vão conseguir me ajudar a lembrar aqui, ó. Primeira atividade, anota aí, da interpretação. Por que João e Maria estavam sozinhos na floresta? Letra A, por que fugiram de casa? Letra B, por que uma bruxa os largou lá? Letra C, porque foram atrás de um tesouro escondido? Letra D, porque foram deixados lá pelo pai? Qual desses motivos fez com que João e Maria estivessem lá perdidos na floresta? Pensem aí e respondam aí no caderno. Vocês podem colocar apenas a letra correta, né, e do ladinho escrever daí qual era o motivo. Não precisa copiar toda a questão. E aí, qual é a resposta? Conseguiram? Então, eles foram deixados lá pelo pai, né? O pai abandonou eles lá porque estava sem condição de cuidar deles e achou que ficando na floresta ia resolver os problemas. Então, mais uma questão agora sobre João e Maria. Mas agora é uma questão que você tem que refletir muito. O que você aí de casa, faria se estivesse perdido e aparecesse uma pessoa estranha dizendo que vai te ajudar, mas que você tem que ir para a casa dela? O que você faria diante de uma situação dessa? Qual seria a sua reação?
Pensa lá, o que a mãe, o que o pai, o que as pessoas mais velhas que te conhecem sempre falam para você nessa atitude, o que você tem que fazer. Pensaram? Anota aí no caderno então. Para esta pergunta, a professora não tem uma resposta que a professora vai dizer esta é a resposta correta. Mas o que é correto fazer é nunca ficar sozinho com uma pessoa que você não conhece, mesmo que você esteja perdido. Né? Se você estiver perdido, nunca vá para dentro da casa dessa pessoa. Procure ajuda sempre em um lugar público, onde tenha mais pessoas, porque assim é mais... tendo mais pessoas por perto é mais seguro, é mais difícil que te acontecer alguma coisa ruim, né? Vamos lá. Próximo aqui, questão, a nossa tarefa, tá? Então, o que é a nossa tarefa de casa hoje? Então, gente, vocês vão escolher e ler um conto que está no material complementar. Então, lá no site, no material complementar, vão ter alguns contos para vocês lerem, tá? Você pode escolher um conto de fada, né? Era uma vez. Você pode escolher um conto que dá uma pontinha de medo, um conto de terror, ou um conto de divertimento, um conto engraçado, um conto para se divertir. Então, olha lá no site e escolhe um desses contos para você ler, tá? Depois que você ler, ou quando você estiver lendo, você vai tirar uma foto para compartilhar aqui com a gente. Então, qual a tua reação diante desse conto? Você achou graça? Você gostou? Não gostou? Então, tira uma foto, tá? E manda pra gente aqui poder estar mostrando essa foto de vocês, tá bom? Bem, agora a professora vai fazer uma leitura para vocês, beleza? A leitura que a professora vai fazer é deste livro aqui, Histórias à Brasileira, A Donzela Guerreiras e Outras Histórias. É uma coletânea, né, recontada por Ana Maria Machado. Neste conto aqui, ó, a professora escolheu um conto que está bem aqui no meio, tá? Este conto dos Três Coroados. Então, a professora vai ler e vocês vão acompanhando, tá, na tela a leitura da professora. Mas essa leitura é para vocês ouvirem a leitura. Eu estarei lendo e vocês estarão apenas acompanhando e ouvindo, tá? Vamos lá, então? Era uma vez 3 irmãs órfãos que viviam de tecer, costurar e bordar. Um dia estavam conversando enquanto faziam renda na varanda da frente da casa, quando viram um cortejo de cavaleiros chegando. Quem será? Perguntou a mais moça. Bem que podia ser o rei, disse a do meio. Ah, eu bem que podia casar com o rei, disse a mais velha. Se casasse com ele, eu ia tecer e costurar para ele uma camisa tão leve e fina que daria para guardar na palma da mão, mas que quando fosse aberta, o cobriria todo. Pois se eu casasse com ele, disse a do meio, ia tecer e costurar um manto tão leve e fino que daria para guardar num dedal, mas que quando fosse aberto, seria capaz de cobrir a cama como se fosse uma colcha. A terceira ficou calada, pensando. Um dos cavaleiros, que tinham apeado junto com os outros e estava amarrando seu cavalo na cerca, ouviu aquela conversa e indagou. E você? Ah, se eu casasse com o rei, ia só querer cuidar muito bem dele e educar muito bem os 3 filhos que ia lhe dar. O homem sorriu e perguntou, 3? É, confirmou ela, 2 meninos e uma menina. Todos 3 com um sinalzinho de ouro no alto da testa em forma de estrela. O homem sorriu ainda mais e se apresentou. Era o rei, viajando disfarçado com seu séquito de nobres. Tinha achado muita graça naquela conversa e se agradara muito da irmã mais moça. Passados alguns dias, mandou buscá-la para casar com ele.
e convidou as cunhadas para ficarem morando em sua companhia no palácio. Durante algum tempo, viveram muito felizes, mas as irmãs mais velhas não se conformavam com a sorte da menor e morriam de inveja. Por isso, quando a jovem rainha estava esperando o bebê e o rei precisou ir para longe enfrentar um inimigo que ameaçava a fronteira do reino, elas acharam que podiam ter uma chance. Garantiram a ele que podia viajar sossegado, pois cuidariam bem da irmã. Quando o príncipezinho nasceu, era lindo, tinha uma estrela de ouro na testa, mas a mãe nem chegou a ver. As tias rapidamente o trocaram por um sapo, que puseram no bercinho. Enrolaram os meninos em um pano e os entregaram a uma criada para que jogasse no mar. Como ela não teve coragem de fazer uma maldade dessas, deixou o bebê na beira do caminho, debaixo de uma árvore grande em frente à cabana de uns lenhadores. Depois voltou para o palácio, contando o que tinha feito que lhe ordenaram. No fim da tarde, quando o lenhador e sua mulher chegaram, viram aquela trouxinha com a criança. Levaram o bebê para casa e resolveram criar como se fosse filhos deles. Quando o rei voltou e viu o sapo, ficou arrasado, mas achou que a mulher não tinha culpa e a perdoou. Dali um tempo, ela engravidou de novo, e quando chegou a hora de a criança nascer, novamente o rei estava longe. Desta vez, viajara para assinar um tratado de paz com o antigo inimigo. Nasceu um segundo príncipezinho, ainda mais lindo que o primeiro, e também tinha uma estrela de ouro na testa. Furiosa, as irmãs da rainha trocaram o bebê por um rato, enrolaram o menino nos panos e o entregaram à criada para jogar no mar. De novo, a moça não teve coragem de cumprir uma ordem tão cruel. Deixou o menino no mesmo lugar onde deixara o outro e voltou dizendo que tinha feito exatamente o que haviam mandado. Dessa vez, não demorou nada para o bebê ser levado para a cabana. A mulher do lenhador não catava mais lenha com o marido na floresta, porque agora ficava em casa tomando conta do príncipe mais velho. Estava dando papinha a ele quando ouviu choro de neném lá fora. Logo viu a trouxinha e a trouxe para dentro. Quando o lenhador chegou, ela mostrou a criança. Temos mais um filho. Veja o que deixaram debaixo da árvore. Tem um sinal dourado em forma de estrela, igualzinho ao outro. E são muito parecidos, disse ela. Devem ser irmãos. Os dois conversaram muito e resolveram algumas coisas. Primeira, que iam criar aquele menino como já faziam com o outro. Segunda, que não iam dizer a ninguém que os filhos tinham uma estrela na testa, para evitar que o fato se tornasse conhecido e eles fossem descobertos. Terceira, que iam fazer uns gorrinhos para os meninos usarem, para ninguém ver nem desconfiar que eles eram naturalmente coroados. Tinham medo de que algum dia alguém viesse buscar as crianças. No palácio, quando o rei voltou e lhe mostrar o rato, dizendo ser seu filho, ele ficou furioso. Não se conformava. Durante um bom tempo, não quis nem falar com a rainha, mas gostava dela. Começou a pensar que para uma mãe, uma desgraça daquelas deveria ser ainda pior do que para ele. Na certa, era um encantamento terrível. Ainda mais porque ela não conseguia nem cuidar dos bichos, pois eles fugiam e sumiam assim que podiam. Coitada, ficou com pena. Fez as pazes com ela e perdoou. E dali a alguns meses, ela estava grávida outra vez. E agora, para saber o final dessa história, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Então imaginem aí como será que vai terminar a história dos três coroados. Até! Um abraço a todos! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Vocês aí, aluninhos do quarto, do quinto ano e da EJA. Vai ficar comigo aqui hoje, tá bom? Antes da gente iniciar a aula, vamos corrigir a tarefa que a professora deixou na aula passada? Então vamos lá!
Então a professora deixou para vocês lá aquela sequência, né? Formada por quadrados, triângulos, retângulos e trapézios. Então naquela sequência que está aparecendo para vocês, a primeira pergunta era qual era o padrão mínimo da sequência. Então está aparecendo para vocês aí o padrão mínimo, né? Que é o quadrado, triângulo, retângulo e trapézio. São os 4 elementos do padrão mínimo. Aí a pergunta próxima, qual é a regra utilizada para a construção dessa sequência? Então a regra utilizada é de 4 em 4 elementos repetidos, né, que se tem formando essa sequência. Aí para a gente descobrir lá o elemento que a gente quer, de qualquer posição que ele tenha, eu vou precisar sempre pensar em 4, né? Porque se o padrão mínimo tem 4 elementos, a minha formação dessa sequência sempre será de 4 em 4. Então tá ali, ó. E se for possível, né, a gente querer achar esse termo qualquer, né, dessa sequência, mas daí de repente a gente precisar achar essa posição, a gente vai dividir. Vai dividir o quê? O elemento daquela posição por 4, porque são 4 elementos, né? E aí a gente vai descobrir. Vai descobrir o quê, professora? Qual elemento que é o que a gente está procurando daquela sequência. Por onde? Pelo resto. Lembra que a professora fez aquela divisão para vocês com o resto? Então é o resto dessa divisão que vai me dizer qual é o próximo elemento dentro daquele padrão mínimo que a gente já viu. E a próxima pergunta é, qual é a próxima figura a ser desenhada na sequência? Então lá naquela sequência lá em cima, né, que foi dada para vocês. O último elemento que aparece é o quadrado. Na mesma ordem, obedecendo esse padrão, o próximo elemento é o triângulo, né? Então a próxima figura é o triângulo. Para a gente encontrar o 23º termo da sequência, como que a gente faz? Lembra da divisão de novo. A gente vai pegar 23 porque eu quero o 23º, então eu preciso pôr ali 23. Vamos dividir por 4 e a gente vai descobrir que o 23 dividido por 4 vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20, 20 para chegar no 23 faltam 3. E o resto que ficou ali então é 3. O que significa esse 3? Significa que ele é o terceiro elemento desta sequência, né? A gente está no terceiro elemento, olhando lá na sequência, o terceiro elemento será o retângulo. Muito bem, então o próximo elemento da figura ali do 23º é o retângulo. E o centésimo? Bem, a mesma coisa, pega 100, divide por 4, por que por 4, professora? Porque é de 4 em 4, né? A gente vai dividir por 4, vai encontrar 25, né? E não vai sobrar resto algum, significando que eu tenho sequências completas de padrão mínimo, né? Então, nesse caso, quando o resto for 0, o último elemento do padrão mínimo é o que é o próximo que eu estou procurando. No caso aí, será o trapézio, né? Então, por quê? Porque a nossa divisão foi exata e o último elemento é o trapézio. Viram? Então, a gente corrigiu a tarefa da aula passada, que a gente falou sobre sequências repetitivas, né? E agora a gente vai começar a aula de hoje com um tema, né, que vocês devem estar já olhando aí na mesa da professora, um tema que é bem familiar para vocês, não é verdade? E eu trouxe aqui os meus amiguinhos, né, para ajudar a professora a dar a aula para vocês hoje. Eles vão representar vocês aí em casa, tá bom? E depois a gente vai estar batendo um papinho com os dois aqui na forma de um jogo que a professora trouxe. Mas vamos ver qual é o objetivo da nossa aula aí na telinha? Então tá lá, o objetivo da nossa aula é reconhecer a relação entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função dos seus valores. Para quê que a gente vai fazer isso? Para compor quantias em dinheiro. Então é isso mesmo que a gente vai fazer hoje. A gente vai reconhecer os valores das cédulas e fazer a relação de equivalência, né, quanto que vale uma com a outra, para fazer composição de quantias em dinheiro. Bem, o nosso sistema monetário não é nada novidade para vocês, né? Porque desde o primeiro ano a gente vem aprendendo o sistema monetário, não é verdade? Vocês reconhecem, é claro, todas as notas e moedas do nosso sistema, não é verdade? Vamos ver aí na telinha para nós lembrarmos delas. Então tá aí, as notas do real, né? O real é o dinheiro aqui do Brasil. Então vocês têm aí, ó, nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e as moedas ali, né?
De 1 de 50 centavos, 25 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos. O que significa isso, professora? Que eu já conheço. Eu já conheço as cédulas e já conheço as moedas do nosso sistema monetário, que é o real. Bem, se eu já conheço isso, eu tenho que agora trabalhar com ele, eu tenho que aprender a lidar com o dinheiro, até porque ele é muito importante na nossa vida, não é verdade? Quando a gente vai fazer compra, quando a gente vai pagar a conta, quando a gente precisa estabelecer algum valor de algum produto e querer saber se eu tenho dinheiro suficiente para comprar aquele produto, então eu tenho que ter esse aprendizado comigo, eu preciso ter essa habilidade de lidar com o dinheiro. E uma das habilidades mais preciosas, digamos, que a gente precisa na lida com o dinheiro, é saber compor quantias. Ou seja, quando eu tenho 50 reais, quais maneiras eu posso ter 50 reais na minha mão em notas? Eu posso ter uma nota de 50, tranquilo. Mas além dela, eu posso fazer 50 usando outras notas, outros valores? Posso, não é verdade? Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Compor quantias em dinheiro utilizando as outras quantias, as outras notas, né, menores. E para isso a gente vai precisar de uma quantidade de notas para formar uma quantia em dinheiro, tá? Então essa é a diferença. Quantidade é a nota, quantas notas eu vou precisar. E a quantia é o valor total agrupado de todas aquelas notas. Ok? Então só para a gente lembrar aí, né, o que a gente vai precisar usar na nossa ideia da aula de hoje. Então, para isso, a professora trouxe um jogo. A professora criou esse jogo para a nossa aula de hoje. Então, esse jogo foi criado por mim e a gente vai agora aprender a mexer com ele. Então, aí está aparecendo para vocês, né, o nosso tabuleiro, tá? O nome do jogo é Jogo Compondo Valores. Bem, mas todo jogo tem que ter regras, senão a gente não joga, né? Por quê? Porque as regras é que nos mostram o que a gente precisa fazer para desenvolver o jogo, não é verdade? Bem, para isso nós vamos conhecer as regras e ela vai aparecer agora para você aí na nossa telinha. Então as regras do jogo são as seguintes. O tabuleiro vai ficar na mesa, bem no centro ali da mesa, entre os jogadores. No meio do tabuleiro, nós vamos colocar os montinhos de valores e dinheiros, né? A gente vai estar aí acordando que nessa jogada de hoje, agora, nós vamos usar 10 notas ou 10 moedas de cada valor. Eu posso ter mais notas, mais moedas? Posso, se eu combinar com o meu coleguinha. Ó, vamos usar 20 notas, 15 notas, 5 notas. Bem, a quantidade de notas vocês podem combinar, tá bom? Esse é um exemplo que eu dei para vocês ali de usar 10 notas, porque nós vamos fazer um jogo agora com a professora aqui. A gente vai precisar de um dado para ser lançado, né? Esse dado vai ser lançado e as cartas de A a F com as quantias solicitadas por cada jogador. Cada jogador, né, ali, escolhe 6 valores entre 2 limites, combinados anteriormente entre eles, para colocar sobre as cartas do seu adversário. Já explico melhor para vocês essa questão aí. Joga-se o dado e o número que cair será a quantidade de notas que eu vou formar aquela quantia que a carta está me pedindo. O jogador vai escolher uma das cartas, na sua vez, vai lançar o dado e vai pegar a quantidade de notas até formar aquela quantia solicitada e vai sobrepor essa quantia sobre a carta, né, que foi escolhida. Se o jogador não tiver como formar aquela quantia de notas na mesa, porque as notas da mesa vão desaparecendo, né? Cada um a gente vai montando quantias e as notas vão ficando menores. Cada vez vai ter menos notas no tabuleiro. Aí ele vai passar a vez para o outro colega. Quem conseguir completar as quantias das 6 cartas por primeiro vence. Ou quem terminar, né, com mais cartas preenchidas pode vencer, porque eu posso terminar ali, antes de preencher as 5, 6 cartas que eu tenho, eu vou ter que terminar o jogo. Por quê? Porque eu não tenho mais notas para fazer nada, nem eu, nem o meu colega. Então ali terminou o jogo. Ok? Deu para entender? Então vai ser assim, essas são as regras. Bem, a professora falou lá que o jogador, ele escolhe o valor das cartinhas do outro. Então observe aqui no tabuleiro que a professora vai mostrar essa relação que eu estou falando para vocês agora. Então aqui no nosso tabuleiro, nós temos, né, o espaço do jogador 1 e o espaço do jogador 2. Pode ser 2 jogadores porque não tenho só 2 espaços, mas eu posso ter vários tabuleiros para outras duplas de jogadores.
Aqui estão as cartas, ó, do A até o F. Então, eu tenho 6 possibilidades de fazer cartinhas aqui. Esse jogador amarelo vai escolher essas cartas aqui. Ele vai pôr aqui o número de valores que ele quer que o colega dele componha. E esse jogador verde vai compor essas cartas do outro jogador. Então, o jogador amarelo vai escolher alguns valores para que o jogador verde possa jogar. Só que as cartas são escolhidas por esse jogador aqui. A mesma coisa do outro. O jogador verde vai escolher as cartas para esse jogador formar as quantias que ele solicitar, tá? Então, para facilitar a vida da professora aqui na nossa aula, a professora já trouxe aqui montado, porque quem vai representar aqui os jogadores é o Beto e a Ive, né? Os nossos coleguinhas aqui que a professora já trouxe outras vezes para trabalhar aqui com a gente. Então, aqui, ó, vamos supor que essa aqui seja a Ive, né? A Ive vai ser a jogadora deste lado e o Beto vai ser o jogador deste outro lado. Então, aqui nós vamos ter os valores que cada um vai escolher. Né? Cada um vai escolher o valor que quiser. Então, vamos supor que a Ive escolheu esse valor e esse valor da Ive vai ficar fechadinho assim, ó, aqui para o Beto formar depois. Tá? Então, a Ive colocou o valor que ela escolheu ali para o Beto compor. Então, todas as cartinhas que a Ive escolheu estão aí. Ó. Vou pôr aqui no lugarzinho do A, B, C, D, E, F. São 6 cartinhas. Vamos lá, quase terminando, mais uma. Aí, ó. Aí a Ive colocou as cartas dela. Agora chegou a vez do Beto, então o Beto vai também pegar as cartinhas que ele escolheu os valores para a Ive formar. Então vamos pôr aqui, ó, colocando os valores que o Beto escolheu para a Ive compor na hora do jogo. Mais um. E o último. Ok. Então, aqui estão, né? As cartas que o Beto escolheu para a Ive e as cartas da Ive escolheu para o Beto. Como falou, né? Na regra, nós temos que ter os valores, né? De 10 notas de cada valor monetário. Então, eu vou pôr aqui, ó, no meio do nosso tabuleiro. As quantias que a gente combinou. 10 de cada uma, né, cada um aqui dos nossos valores monetários. Então, aqui estão as notinhas, são notinhas que a professora pegou lá do livro didático, que talvez vocês tenham aí em casa também, essas notinhas do livro didático de vocês, né? Ou se não tiver oficialmente a do real, dá pra gente montar, fazer, né? A gente monta, a gente faz algumas cédulas e algumas moedas desenhando num papelzinho, tá? Não tem problema não ter a oficial. Enfim, então vamos lá, vamos pôr o Beto mais para cá um pouquinho, para ele representar todos os nossos coleguinhas de casa e a Ive representando as coleguinhas. E o dado tá aqui, tá? Vamos lá, então vamos jogar o dado. Vamos jogar primeiro para quem, né? A gente não sorteou? Então vamos lá. A Ive e o Beto, vamos lá, para o ímpar. Empatou, 2, para aqui, ó. 2 com 2, vamos de novo. Ive e Beto, joga de novo. Então, ó, a Ive jogou e ganhou do Beto. Então, a Ive começa. Vamos lá pro nosso dadinho, sorteando. O que o dadinho vai sortear? O número de notas que a Ive tem que pegar na quantia que ela for escolher. Ela não sabe quanto tem em cada quantia, porque foi o Beto que escolheu para ela. Então, agora, ela vai sortear quantas notas? Vamos ver? 2, estão vendo que está aparecendo ali, ó? 2 no dadinho? Então, a Ive tem que pegar 2 notas. De qual quantia? Ive, agora você tem que escolher uma cartinha aí no meio dessas 6 que você tem. Então, ela vai pegar uma. Pegou a B. Vamos ver qual é o valor que ela escolheu. Ela escolheu o valor 100 reais, ok? A Ive tem que pegar 2 notas para compor 100 reais. Quais são as 2 notas que a Ive tem que pegar para compor 100 reais? Só pode ser 2 notas. Muito bem, né? 2 de... Isso aí, de 50. Então, eu vou pegar lá 2 de 50. Ó. 2 de 50. Ó. 2 de 50, tá vendo? Vamos colocar... Até dá para mostrar para vocês assim, ó. 2 notinhas de 50 que formam 100 reais.
Essas duas notinhas de 50, que formam R$100, ela vai colocar sobre a cartinha B que ela escolheu, né? Que foi o valor que ela escolheu. Beto, agora vamos pro Beto, para não demorar muito. Agora, opa, vamos de novo, que aqui... Aí, olha lá. 5. Vamos ver? O Beto vai ter que pegar 5 notas para formar a quantia que ele tem ali naquelas cartas. Vamos lá, Beto, qual é a carta que você vai escolher? Vamos ver, vamos pegar a última aqui, ó. Beto pegou essa última aqui. São 5 notas para formar qual valor? 125. Bem, 5 notas para formar 125. Então, vamos lá. Se ele pegar uma de 100, dá. Mas se ele pegar uma de 100, ele precisa pegar mais 4 para chegar no 25. Será que ele consegue pegar mais 4 para fazer 25? Vamos tentar, né? Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Uma de 100. Bem, agora falta 25. Vamos pegar uma de 10. Vamos ver se vai dar certo. Uma de 10. Mais uma de 5 com uma de 5 deu quanto? 10 mais 10 aqui dá 20. 120. Precisa pegar mais uma, porque são 5 notas que ele precisa. Deu para fazer 125? Vamos ver. 100, 110, 115, 120 e 125. O Beto conseguiu montar 125 com 5 notas? Conseguiu, né? Então, vamos lá. O Beto conseguiu. Então, ele vai pegar o 125 dele e vai colocar lá no F, que foi a cartinha que ele escolheu. Mais umas, vamos lá, mais uma vez. A Ive, olha lá, quanto foi que a Ive pegou? 6, né? O 6 foi a quantia que a Ive pegou. Então, vamos lá. 6 notas de qual carta? De qual quarta? Vamos lá, vamos escolher esta. A Ive escolheu a letra E. Vamos ver qual é o valor que está aqui na carta da Ive. Então, a letra E tem R$140. R$140 com 6 notas. 6 notas, vamos lá, 140. Bem, 140 já dá para a gente pegar a nota de 100. Pegamos a nota de 100. Então, tá aqui, ó, nota de 100. Para fazer agora 40 usando 5 notas. 40 usando 5 notas. Eu posso pegar duas de 20 assim de cara? Não, porque eu não vou conseguir pegar 5 notas, porque eu preciso de 6. Então, vamos pegar de 10 aqui. Vamos pegar de 10 para ver se vai dar. Então, 110, 120. Bem, 120 mais, se eu pegar mais 20, o que acontece? Fecha com 4 notas só, não dá. Então, vamos ver se eu pego mais quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que juntar até o final lá. Então, eu tenho 120, 130 com mais 10. Para fechar 10, que falta 10 para chegar no 140. 10 para chegar no 140, eu posso fazer com 2 notas de quanto? Porque faltam 2 notas para completar 6. Quanto dá? 2 de? Muito bem, ó, vocês estão espertos. 2 de 5. Então, vamos pegar 2 de 5 e colocar aqui no lugarzinho para formar o 140. Deu 140? Vamos contar com a professora? 100, 110, 120, 130, 135, 140. Então, a Ive conseguiu, com 6 notas, formar R$140. Vamos juntar as 6 notas da Ive e colocar lá no E. Agora, vamos fazer mais uma jogada do Beto. De novo, vamos lá, o Beto tirou de novo 5, né? 5 foi o valor do Beto. Vamos lá de novo. 5. Beto, qual é a sua escolha? Vamos escolher a primeira, que é a letra A do Beto. O Beto escolheu o valor da letra A. 5 para fazer quanto? Quanto deu lá? 150. Muito bem, R$150 com 5 notas. Vamos pegar a de 100 agora, né? De 100. Para fazer 50, eu poderia pegar uma de 50 e pôr ali, mas só que eu quero 5 notas. Se eu pegar uma de 50, fechou em 2, então não dá certo. Vamos fazer com 5 notas, R$150. Vamos pegar uma de 20, vamos ver lá.
120, 130, 140, 150. 1, 2, 3, 4, 5 notas. Fechou 150? 100, 120, 130, 140, 150. Fechou. Então, o Beto conseguiu, com 5, fazer R$150. Mais uma jogada rapidinho. Agora a Ive. 3, né? 3 notinhas para a Ive. Vamos lá. Ive, vamos escolher a letra C aqui para a Ive. Letra C, a Ive vai pegar o valor com 3 notas, vai tentar formar o valor 135. Vamos lá. Será que a Ive consegue formar 135 com 3 notas? Vamos tentar? Se ela não conseguir, o que acontece? Passa a vez, lembra? Então vamos ver lá, 130. Bem, 130 com 3 notas. Vamos pegar a de 100, 135 na verdade. A de 20. Se ela escolher uma de 30 para completar, de 10 para completar 30 aqui no 130, vai voltar uma de 5. Então, nesse caso, o que aconteceu com a Ive? Ela não conseguiu formar, porque ela precisava de 3 notas só 3, para formar R$135. E nas 3 notas que ela colocou, ela não conseguiu, porque ela precisaria de mais uma nota, pelo menos, para formar 135. Então, a Ive não conseguiu. Vamos voltar com as notinhas lá para o lugar delas. Voltamos, voltamos, voltamos. E aí, agora é a vez do Beto. Se o Beto conseguir fazer agora, ele ganha, porque a gente vai parar por aqui, tá? É a última jogada. Vamos ver qual foi do Beto? O Beto, opa, aqui, ó, 5, tá vendo ali? Ele tirou 5. Então, vamos lá, Beto, 5. Vamos pegar aqui a letra E. Vamos ver qual é que foi a quantia que o Beto escolheu. Com 5 notas, ele quer fazer R$86. Vamos lá, R$86 com 5 notas. Bem, 80 não dá para pegar 100, né? Porque 100 passa do 80. Então, vamos pegar 50. 50, se eu pegar 50, ele vai usar 5 notas? Vamos pensar. Se pegar 50, ele vai precisar de mais 4. E ele precisa formar 86. Então, 50, falta 36 para chegar no 86. Será que ele consegue? Vamos tentar. 50, ele vai pegar mais 10, 60, mais 10, 70. Eu acho que ele não vai conseguir se pôr 2 de 10, né? Vamos ver lá. 10, ele precisa de 5, chegar até aqui. Então, vamos fazer diferente. Vamos lá. Professora, aqui o 10 não deu certo. Vamos pegar uma de 20. Vamos ver se vai dar certo o de 20. 50, 70, agora mais 10, 80. Faltou 2 para chegar no 86. Para fazer 86, falta o 5 e R$1 para fazer o 6. Então, 50, 70, 85, 86. O Beto conseguiu fazer o propósito dele, que era 86, com 5 notas, ou moedas, pode ser moedas junto? Conseguiu, né? Então agora o Beto ganhou, porque a Ive não tinha conseguido aquela vez. E a gente parou o nosso jogo por aqui, senão a gente ia brincar e continuar até o final da aula, ia gastar mais tempo e a gente não ia perder o nosso dia brincando, né? Quer dizer, não ia perder, a gente ia gostar de brincar bastante. Mas nós temos um tempinho aqui, então a gente não pode se prolongar muito. Entender como é que a gente monta quantias usando notas de vários valores e compondo essas quantias por quantidades de nota? Muito bem, então vocês conseguiram entender a lógica da nossa aula de hoje. Bem, mas vamos problematizar agora? Vai aparecer para você aí um problema. Vamos lá? Então, o Carlos, vamos mudar aqui o nome do nosso personagem agora. O Carlos tirou no dado a quantidade de 5, quer dizer, ele vai precisar pegar 5 notas para formar R$65. Observe as notas e as moedas que estão sobre a mesa. Então, aí estão as notas e as moedas que estão sobre a mesa no jogo. E o Carlos vai precisar tirar 5. Será que ele consegue pegar 5 para fazer 65? Vamos ver? 1,
de 20, mais 20, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 5, 65. Ok, então o Carlos conseguiu. Vamos para frente. Agora é a vez da Juliana. A Juliana tirou no dado a quantidade 3 e precisa formar a quantia de R$80. Vamos ver se ela consegue? Vamos lá. 50, mais 20 dá 70, mais 10 dá quanto? Isso mesmo, 80. Ótimo, então a Juliana conseguiu com 3 notas formar R$80. Continuamos. O Carlos tirou 4 no dado e ele precisa formar R$20 com 4 notas, essas que estão sobre a mesa, que foi o que sobrou. Vamos ver se ele consegue? Não, ele não consegue fazer essa quantia só com essas notas que estão sobre a mesa. Continua agora mais uma vez, agora a vez da Juliana. Ela tirou 2 e quer fazer R$10. Ela consegue fazer R$10 com 2 notas de qualquer valor? Consegue, será? Vamos ver? Isso, 5 mais 5 deu 10. Muito bem. Então, a Juliana conseguiu formar a quantia de R$10 com 2 notas. E agora, quem será que ganhou o jogo? Carlos, na primeira rodada, fez a quantidade ali de 50, 65. Na primeira rodada, a Juliana fez 80. Na segunda rodada, Carlos não conseguiu. E Juliana formou, né, a quantidade ali dos reais que ela precisava. Então, vamos lá. Vamos continuar agora para ver quem ganhou o jogo? Se o jogo terminasse agora, quem ganharia e por quê? A Juliana, porque ela conseguiu formar mais quantias do que Carlos. Muito bem, então a gente problematizou o jogo depois que a gente jogou. Por que que a gente problematiza, professora? Para aprender a fazer o raciocínio matemático em cima daquilo que a gente fez. A gente não joga só por jogar, a gente joga para aprender alguns conceitos e colocar esses conceitos na prática. E na prática do problema, porque a gente aprende matemática como? Resolvendo problemas. Lembra que a professora já falou isso para vocês em aulas passadas? Resolver problemas e visualizar conceitos é essencial para aprender matemática, ok? Bem, esse foi a nossa aula de hoje, né? A gente já está chegando quase no final da aula. E eu queria saber de vocês, conseguimos atingir o nosso objetivo? Será que a gente conseguiu? Qual era mesmo o nosso objetivo? Vamos ver aí na telinha. Então, nós tínhamos que reconhecer a relação entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função dos seus valores para compor quantias em dinheiro. E a gente conseguiu fazer isso? Conseguimos, né? A gente conseguiu, olha aqui, através do jogo, montar quantias em dinheiro, observando a quantidade de notas de diferentes valores e conseguimos resolver o problema usando essa ideia, esse raciocínio da composição dos valores monetários. Não é verdade? Então, se a gente conseguiu, ó, beleza, a gente conseguiu cumprir o objetivo da nossa aula de hoje. E para não esquecer, para a gente exercitar um pouquinho mais, lá no site vai ter a tarefa da nossa aula de hoje, que eu vou corrigir com vocês amanhã na próxima aula, tá? Para a gente poder aprender um pouquinho mais e fixar na nossa cabecinha o conceito que a gente aprendeu na aula de hoje. Combinado? Então a gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijinho e até a próxima! Olá, alunos do 4º e 5º ano, eu sou a professora Cíntia e estou aqui novamente para nós termos uma aula de Ciências Humanas. A nossa aula hoje será sobre orientação e localização espacial. E qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo é identificar diferentes formas de orientação e localização. Para isso, nós vamos começar a nossa aula de uma maneira muito legal. Eu vou pedir para vocês que peguem uma folha, um caderno, um pedaço de papel, mas ele não pode ser muito pequeno. Além disso, preciso também que vocês peguem uma canetinha ou lápis de cor. Na verdade, são 2 canetinhas e 2 lápis de cor. Pode ser, né? Precisa ser, mas se vocês não tiverem, vamos escolher outra cor.
vermelho e amarelo. Mas, se você não tiver a canetinha, pode ser o lápis de cor também. Se vocês não tiverem nem canetinha e nem lápis de cor, pode ser o lápis de escrever, que eu vou mostrar para vocês uma tática muito fácil de nós descobrirmos, ou quem já sabe, de nunca mais esquecer, qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Vamos pensar lá. Eu estou de frente para vocês e vocês estão de frente para mim. O que é que nós precisamos fazer agora? Essa é minha mão direita e essa é minha mão esquerda. Mas acontece que vocês estão de frente para mim e nós estamos com a mão trocada, isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu levantei esta mão, vocês levantam essa mão que está bem de frente para mim, certo? Pega esta mão aqui, certo? Encaixou na minha, ok? Esta mão aqui, vocês escrevem em cima dela a letra D. D de dado. Escreveram lá? Ótimo! Agora que vocês já escreveram a letra D de dado, pega esta mão que vocês escreveram e coloca em cima da folha. E agora nós vamos desenhá-la. Com a canetinha ou com o lápis de cor, que cor? Vermelho. Então, olha só. Essa mão que está escrito D, olha, eu vou escrever D aqui na minha também. Nós vamos contornar. Não precisa ser perfeito. É claro que quando a gente vai contornar a mão direita fica um pouquinho difícil, porque a mão esquerda, para quem é destro, dificulta um pouco. Olha só. Direita. Ficou assim a mão de vocês? Isto, essa é a nossa mão direita. Muito bem. Vocês viram que eu tive que virar a folha, né? Porque vocês estão de frente para mim. Então fica um pouquinho diferente. Agora vamos lá, com a outra mão. Estiquem aqui para mim esta mão. Esta mão aqui, coloquem na frente da televisão. Não precisa encostar. Coloca lá na frente da televisão, certo? Agora na palma dessa mão ou em cima, escrevam lá a letra E. Não tem problema escrever, depois vocês lavam bem e ela sai. Então vamos escrever lá, letra E. Isso mesmo, nessa mão que está comigo. Ótimo! Agora pega essa mão que está comigo e coloca na folha. E agora nós vamos fazer o contorno dela com a canetinha amarela. Lembrem lá, quem não tem a canetinha amarela pode fazer com o lápis de escrever. Olha só, vai contornando. E aqui a mão esquerda. Vou virar a minha folha para ver se vocês fizeram igual. Olhem só. A folha de vocês está igual à minha? Aqui a mão direita e aqui a mão esquerda. Vou esperar um pouquinho, pode ser que algumas crianças tenham demorado um pouquinho para fazer. Quem ainda não conseguiu, vai olhando aqui na minha folha que está certinho. A mão direita e a mão esquerda. Deu certo? Ótimo! Eu também escrevi na minha mão. Aqui a mão direita e aqui a mão esquerda. Mas lembrando que ela está ao contrário de vocês. Olhem na telinha agora, para conferir pela última vez. Mão direita e mão esquerda. Ótimo! Então agora, o que nós podemos fazer? Nós vamos olhar algumas imagens para ver se vocês entenderam para que lado fica o direito, para que lado fica o esquerdo. Olhem só lá na telinha. Então nós vamos ter aqui algumas imagens. O que é que nós temos nessas imagens? Então nós temos uma mesa, em cima da mesa nós temos um bolo, uma garrafa de água e também um sorvete. Embaixo dessa mesa, o que é que nós vamos ter? Uma bola e um tênis. Vamos olhar lá. Quando a gente olha para esta imagem, e observem bem a garrafa d'água. O que é que está à direita da garrafa d'água? Falem lá para mim. Tenho certeza que se vocês olharem na mão que vocês escreveram o D e o E, vocês já sabem.
Isso mesmo, gente. À direita da garrafa d'água está quem? O sorvete. Ótimo. E agora? E à esquerda da garrafa d'água, quem é que está? Ah, vocês acertaram com certeza. O bolo. Muito bem. Ali embaixo da mesa, nós temos o tênis e a bola. Quem é que está à direita do tênis? Ah, o pé da mesa. Muito bem. E à esquerda do tênis? A bola. Ótimo. Agora vamos dificultar um pouquinho mais. Olhem esta imagem. Quero ver se você entendeu mesmo. Vamos lá. Observe o desenho. Certo? O que é que tem neste desenho? Tem muitas imagens, representam uma cidade, tem muitas construções. Então, nós temos aqui um estádio de futebol, nós temos um aeroporto, que dá para pegar o avião, não é mesmo? Por enquanto não, mas mais para frente dá para viajar. O teatro, que mais que nós temos? Uma escola, nós temos também aqui uma igreja, aqui nós temos um museu aqui em cima. Lá embaixo, o que é que nós temos? Nós temos um parque, nós temos uma lanchonete e nós temos também uma rodoviária. Agora que vocês já conheceram todas essas construções, esses lugares que nós temos nessa cidade, vamos ver qual vai ser a pergunta. Olha só. O que está à direita da escola? Olhem ali a escola. Acharam? Olha só, a escola está aqui. O que é que está à direita da escola? Facilitando para vocês, olha só. Quem é? Isto mesmo, a igreja. Olha, a igreja está à direita da escola. Muito bem. Próxima pergunta. O que é que está à esquerda da escola? O que está à esquerda da escola? Observem aqui, nós temos a escola, certo? E o que está à esquerda da escola? Olhem lá, todos. O que será que é? Olha só. O teatro. Ótimo, teatro. Vamos ver a próxima, se vocês conseguem fazer também? Olha só. O que você está vendo à direita do estádio? O que está à direita do estádio? Falem lá bem alto para ver se eu escuto. Ah, olha uma dica. Quem está à direita do estádio? Isso mesmo, o museu. Mais um para nós aprendermos muito bem. O que você está vendo? Não, o que está à esquerda do estádio? À esquerda do estádio, o que tem? Olha lá o estádio. E à esquerda dele, olha a dica. Isso mesmo, o aeroporto, muito bem. Próximo, nós vamos treinar bem, vamos sair daqui fera na direita e esquerda. E à direita do aeroporto? Quem está à direita do aeroporto? Olha a dica. Isto, o estádio. Mais um. E à esquerda do museu? Quem está à esquerda do museu? Achem lá o museu. Olha a dica. Isto mesmo, o estádio. Agora que nós já aprendemos a direita e a esquerda, vou trazer para vocês 4 personagens muito legais. Vamos ver quem são eles? Os personagens são a Leslie. A Leslie é uma moça que sai muito cedinho para trabalhar. E eu já vou contar para vocês por que nós estamos vendo o nome delas e o que é que eles fazem. Do ladinho da Leslie nós temos a Norminha. Olha só, a Norminha é uma adolescente. Ela vai para a aula e volta para casa na hora do almoço. Do lado dela nós temos o senhor Orestes. O senhor Orestes é um vovozinho que já está aposentado e lá no finalzinho da tarde ele gosta muito de tirar uma soneca. E a última personagem é a Susana. A Susana é uma dona de casa,
mas ela tem um probleminha. Ela não consegue secar as roupas. Ela lava as roupas durante o dia, mas dificilmente as roupas secam. Demoram muito tempo para secar. Agora, então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver esses personagens e eles vão contar para nós uma história muito legal. Então, olha só, aqui nós temos os personagens da nossa história. A Leslie, a Susana, o Orestes e a Norma. Cada um deles representados por uma cor. E eu trouxe aqui também a massinha para nos ajudar. Então vamos lá. A Susana é o branco, a Norminha é o amarelo, o senhor Orestes o azul e a Leslie o vermelho. Então, como eu falei para vocês, a Leslie é uma moça que sai trabalhar muito cedo. A Norma é uma adolescente que volta da escola na hora do almoço. O senhor Oreste é aquele vovozinho que gosta de dormir no final da tarde. E a Susana é a dona de casa que tem um pequeno probleminha para secar as suas roupas. E você já vai descobrir por quê. Observando o nome desses 4 personagens, vocês podem estar pensando, por que será que eles têm esse nome? Mas isso não foi por acaso. Então, olha só. De manhã cedo, a Leslie sai para ir trabalhar. Quando ela está saindo, o sol está nascendo. Olha só, bem de manhãzinho. Quando vai passando o tempo, esse sol parece para nós que está acontecendo o quê? Que esse sol, ele está subindo. Mas, na verdade, será que o sol está realmente subindo? Lembrem lá que eu falei para vocês do movimento de rotação da Terra. E, na verdade, o sol não está se mexendo. Quem está se mexendo é a Terra. Então, o que é que acontece? Aparentemente, parece para nós que o sol ele nasce e ele atravessa o céu. Isso se chama movimento aparente do sol. Então, de manhãzinha ele nasce, ele atravessa o céu inteiro. E ao meio-dia, o que acontece? É o horário que a Norminha está chegando em casa. Ao meio-dia. E é bem a hora que o sol está bem em cima da nossa cabeça. Aí o sol continua e no finalzinho da tarde o sol vai se pôr. E é o horário que o senhor Orestes gosta de tirar uma sonequinha. Olha só o que tem escondido atrás do nome desses personagens. A Leslie sai de casa quando o sol está nascendo. Então, o sol está nascendo no leste. Ele sempre nasce no leste. Lembrando que é o movimento aparente do sol, né? A Terra que está girando. Quando a Norminha chega em casa, é o meio-dia, o sol está em cima da nossa cabeça. Olha só o que tem atrás do nome dela. O norte. No finalzinho da tarde, quando o sol está se pondo e o senhor Orestes está fazendo o quê? Indo tirar a sonequinha. Olha o que tem atrás do nome dele. Opa! Oeste. E o sul, professora? Como nós estamos no hemisfério sul, o sul é aquele que menos recebe a luz do sol. Aqui, ó, atrás do nome da Susana. E por que é que ela sofre tanto, professora, para secar a roupa? Olha só. Aqui está a casa dela. E as janelas da casa dela ficam viradas para o sul. Como eu falei para vocês, o sul aqui em Ponta Grossa, ele vai chegar muito mais fraco, o sol aqui em Ponta Grossa vai chegar muito mais fraco no sul. Por isso que ela tem dificuldade para secar as suas roupas. Agora que nós já vimos os 4 pontos cardeais que estavam escondidos atrás do nome do nosso personagem, o norte, sul, leste, oeste, nós vamos ver como é que nós fazemos para nos orientarmos
com esses pontos. Então, olha só, para nos ajudar nessa história, eu trouxe também um personagem. Esse personagem é o quinto personagem da história, né? Que nós tivemos a Leslie, a Norminha, o Sr. Orestes e a Susana. E agora eu tenho também o Paulito. O Paulito, como nós, ele também está com o bracinho direito, ó, igual eu pintei minha mão e vocês fizeram no desenho. Então, o bracinho direito vermelho e o bracinho esquerdo está amarelo. Como é que o Paulito vai fazer para se orientar? Então, sempre que nós vamos nos orientar, nós temos que observar quem? O Sol. E eu já falei para vocês que o Sol nasce onde? No leste, muito bem. Em qualquer lugar do planeta que nós estivermos, o Sol vai estar nascendo para leste. Então, aqui ele vai nascer em leste. O Paulito vai ter que esticar o bracinho direito dele para leste. O bracinho direito dele é a cor vermelha. O que nós vamos ter que fazer então? Ele vai ter que ficar de costas para vocês. Igual vocês estão de frente para mim, o Paulito também está de frente para mim. O bracinho direito dele está para leste, olha só, o vermelho. O bracinho esquerdo dele, que nós pintamos de amarelo, a nossa mão também, está para oeste, muito bem. Quando nós esticamos o braço direito para leste e o esquerdo para oeste, nós vamos ficar de frente para quem? Para o norte. E de costas para o sul, muito bem. Então, sempre que a gente quiser se orientar, nós vamos ter que pegar o braço direito. Onde é o braço direito? Virado para o leste. O contrário, o oeste, à frente, o norte, que está aqui, e o sul, as costas do Paulito, certo? Ok. Vamos imaginar então que eu falo para o Paulito assim: Paulito, a minha casa é lá no norte de Ponta Grossa. Tá, ele pode vir aqui, ele pode vir aqui, ele pode vir aqui. E se ele vier aqui? Ele também está no norte? Também está no norte. Mas como será que eu faço para eu facilitar e o Paulito achar a minha casa? Vamos ajudar o Paulito. Então eu posso pegar um pedacinho da massinha azul, um pedacinho da massinha amarela e eu vou misturar. Quando eu misturo essas duas massinhas, ela vai ficar que cor? Verde. Então, eu estou nesse ponto. É o ponto de encontro entre o oeste e o norte. O ponto de encontro entre o oeste e o norte vai se chamar noroeste. Então, se o Paulito vier aqui, nesse ponto verde agora, ele vai estar aonde? Em noroeste. Muito bem. Agora, se o Paulito vier aqui, nesse ponto aqui, esse ponto está juntando o norte e o leste. Então, nós vamos misturar as cores, o amarelo e o vermelho. Se eu misturo essa massinha, que cor ela vai ficar? Laranja. Esse ponto de encontro entre o norte e o leste vai ficar laranja. O Paulito está aqui. Como será o nome desse ponto? O nome desse ponto é Nordeste. Muito bem. Agora nós temos os outros dois também. O Paulito vai passear e ele se encontra aqui, olha. Nesse ponto onde se junta o sul branco e o leste vermelho, certo? Se nós misturarmos esta massinha, o branco com o vermelho, ele vai ficar rosa. E olha só, a mistura desses dois pontos, o rosa, é a junção do sul com o leste. Como é que é o nome desse ponto? Sudeste. Muito bem, mas ainda faltou mais um. Agora o Paulito vai visitar aqui neste cantinho aqui, onde junta o azul e o branco. O azul é o oeste e o branco é o sul. Vou misturar a massinha branca com a massinha azul e olha só,
Vai sair o azul claro, muito bem. E o azul claro, como é que é o nome desse ponto? Sudeste. Então vamos relembrar? Olha só, vou deixar o Paulito deitadinho aqui no meio. Entre o norte e o oeste, nós temos quem? Nordeste, muito bem. Entre o norte e o leste, nós vamos ter quem? Nordeste, ótimo. Entre o leste e o sul, nós vamos ter quem? Sudeste, muito bem. Entre o oeste e o sul, sudoeste. Norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste são os pontos colaterais. Então, agora que nós já aprendemos a direita e a esquerda, quem já sabia já lembrou, e agora que nós já aprendemos os pontos cardeais e os pontos colaterais, vamos lá para algumas atividades para ver se vocês realmente aprenderam. Então, olhem só, aqui nós temos uma imagem do sol nascendo e tem um menino aqui, parado no meio dos pontos cardeais. Esse menino está fazendo o quê? Estendendo o braço direito para onde o sol nasce. Porque lá onde o sol nasce é o leste, muito bem. O contrário, então, o outro braço dele, o braço esquerdo, é o oeste, ótimo. Na frente do menino, qual é o ponto? O norte, muito bem. E nas costas dele, o sul, ótimo. Além do sol, nós temos muitos outros instrumentos que nós utilizamos para nos orientar. Quando nós falamos dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, o que é que nós vamos ter para documentar esses pontos cardeais e colaterais? Essa imagem, esse desenho aqui representa uma rosa dos ventos. Vai aparecer lá na tarefa do site para vocês desenharem uma rosa dos ventos. Então prestem muita atenção. Olha só, nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste, que nós vimos lá no desenho do Paulito. Entre o norte e o leste tem essa sigla NE, que é do quê? Nordeste. Já mostrei para vocês. Entre o leste e o sul, nós temos quem? O sudeste. Entre o sul e o oeste, nós vamos ter quem? Sudoeste. O último ponto colateral qual é? Entre o norte e o oeste, o ponto noroeste. Desde muito tempo atrás, as pessoas já se orientam e foram surgindo cada vez mais instrumentos para essa orientação. Um instrumento muito antigo para orientação se chama bússola. Olha só, a bússola sempre ela vai ter o ponto norte indicado. Existem algumas bússolas que não têm esses outros pontos. Ele vai ter apenas o ponto norte. E esta agulha vermelha aqui, ela vai se mexer e ela sempre vai apontar para o norte. Por que, professora, que ela aponta para o norte? Porque lá no Polo Norte existe um grande campo magnético que atrai essa bússola que tem essa agulha imantada com ímã. E ela sempre vai apontar para o norte. Aí, quando eu estou mexendo com a bússola, eu olho para a bússola e ela apontou para o norte, eu fico de frente para ela. Porque nós já vimos que o norte, então, sempre vai estar na nossa frente. A direita vai ser o quê? Leste, a esquerda oeste, para trás o sul. Lembrem lá que essa minha mão aqui está diferente da de vocês, porque vocês estão de frente para mim. Mas basta olhar o que nós escrevemos na nossa mão lá no comecinho da aula. Outro meio de orientação, olha só, é o Cruzeiro do Sul. São as estrelas. Vocês já viram as estrelas? E o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul, peça para a mamãe e para o papai mostrar para vocês hoje à noite. É claro que se não estiver nublado. O Cruzeiro do Sul, ele forma, olha, mais ou menos uma cruz. E aí o que é que nós fazemos? Esse ponto aqui embaixo, o finalzinho da cruz,
nós descemos em linha reta até eu chegar no chão, claro que na nossa imaginação. E ali vai ser o sul. A partir do sul, eu vou conseguir chegar nos outros pontos. Porque nós já vimos que geralmente o sul fica onde? Nas costas. Então eu viro de costas para o sul, que nós encontramos a partir dessa estrela, dessa constelação chamada Cruzeiro do Sul, e eu consigo encontrar os outros pontos cardeais. O que nos ajuda a orientação também? A Lua. Olha só, a Lua é a mesma coisa que o Sol. Ela nasce em leste, se põe em oeste. E nós já vimos também na outra aula que quando o Sol aparece, a Lua não está aparecendo. Não é assim? O Sol aparece de dia e a Lua à noite. Mas nós também temos alguns aparelhos além da bússola que nos ajudam na orientação. Olha só, quem já viu esse aparelho aqui? É um GPS. Muito antigamente, esse GPS só era utilizado pelos aviões e pelos navios. Mas hoje nós também podemos usar. Se nós pegarmos o celular, a gente consegue chegar em qualquer lugar utilizando o GPS. É claro que algumas vezes ele não indica bem certinho o lugar, mas ele vai nos guiando, ok? Então, agora que nós já vimos tantos meios de orientação, vamos praticar mais um pouquinho. Olha só esta atividade. Esta menina, ela está querendo ir para passear. Ela pode ir ou para o parquinho ou para o lago. Vamos imaginar que ela quer ir para o parquinho. Olhem o desenho ali. Se ela quer ir para o parquinho, ela vai para a direita ou para a esquerda? Olhem lá, uma dica para vocês. Para onde ela está indo? Isto, acertou quem falou direita, muito bem. E se ela quiser ir para o lago, para que lado ela está indo? Olha a flechinha, isto mesmo, ela está indo para a esquerda. Vocês aprenderam? Muito bem. Mais uma atividade lá. Esta cidade, o que é que nós temos nessa cidade? Uma igreja, um cinema, um banco, um mercado e uma farmácia. Aqui nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os colaterais também. Para nós fazermos essa atividade, nós vamos usar apenas os pontos cardeais para ficar um pouquinho mais fácil. Mesmo que a construção que eu indique para vocês fique um pouquinho tortinha, não tem problema. Nós vamos usar apenas o norte, sul, leste, oeste. Então, olha só. Primeiro, a farmácia. Em relação à igreja e observando também a Rosa dos Ventos, que está aqui do ladinho, a farmácia está a leste, oeste, norte ou sul da igreja? Olhem ali. Qual foi a resposta de vocês? Muito bem, quem falou? Leste, ótimo! Vamos ver outra coisa agora. O que apareceu lá? O mercado. Em relação à igreja, o mercado está a oeste, a norte ou a sul? Porque o leste já foi, né? Olha só, o que vocês falaram? Muito bem, oeste, ótimo! Mais uma vez para ver se vocês aprenderam mesmo. Olha o que apareceu aqui, o cinema. Em relação à igreja, olhando da igreja, o cinema está a norte da igreja ou ao sul da igreja? Que foi que vocês responderam? Isso mesmo, ao norte, ótimo, vocês estão muito espertos. E o último lá, olha só quem apareceu, o banco. Olhando aqui, a igreja. Mas essa ficou fácil, porque já tem muitas dicas. Nós já temos o leste, o oeste, o norte. Quem é que está faltando? O banco está ao sul da igreja. E a última tentativa para quem ainda não aprendeu. Nós temos uma menina aqui. Olha só esta menina. Esta menina,
ela mostra, ela está em pé em cima da Rosa dos Ventos e tem várias atrações aqui em volta, certo? Se essa menina for para leste, onde ela vai parar? Ah, ela vai parar na biblioteca. Agora eu vou perguntar e vocês vão pensar e vão me responder. Se essa menina quiser ir para o circo, em qual dessas direções ela vai? Oi, isto mesmo, ela vai para o norte. Se essa menina andar de ré, né, ela for para trás, ela vai chegar aonde? No cinema, para o oeste. Então aqui estão todos os pontos cardeais e colaterais. Espero muito que vocês tenham aprendido. As professoras de vocês, lá das escolas que vocês estudam, estarão selecionando algumas atividades lá no site da Secretaria de Educação e estarão enviando para vocês. Então vocês assistem essa aula e fazem essas atividades. Mas, se por um acaso você esquecer, você pode ir lá no Facebook da Secretaria de Educação, vocês podem ir lá no YouTube, assistir a aula de novo para poder fazer as atividades, certo? E na próxima aula eu vou corrigir essas atividades, então façam com muita atenção. Tchau para vocês e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou o Guilherme da Escola São Jorge e esse é o meu caderno de atividades do Vem Aprender. Muito. Ficando imensa e gigante alagada, depois vai morar em seu casulo. Uma asa pra lá, uma asa pra cá, virou uma borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Vamos lá? 1, 2, Conte. 3, 4, 5, 6, 7,